Bom, agora nesse terceiro vídeo que fala dos sinais precursores, que é uma sequência de 3 vídeos que eu comecei, ouvireis também falar de que guerras e de ruídos de guerras, mas resguardai bem de vos turbar, porque é preciso que essas coisas aconteçam. Mas isto não é ainda o fim, porque se verá sublevar povo contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, famintos, tremores de terra, em diversos lugares. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Isso está em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. Então, se inscreva aqui e vamos lá. Então o irmão liberará o irmão à morte, o pai ao filho. E os filhos se sublevarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. E vós sereis odiados por todo mundo, por causa do meu nome. Mas aquele que se preservar até o fim será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 12 e 13. Quando virdes que a abominação da desolação que foi predita lá pelo profeta Daniel estiver no lugar santo, que o que ler entenda bem o que leu. Então aqueles que estiverem na Judéia fujam subindo a montanha. Que aquele que estiver no alto do teto nunca desça para apanhar qualquer coisa de sua casa. E aquele que estiver no campo nunca retorne para pegar suas vestes. Mas infeliz das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Rezai, pois, a Deus, que vossa fuga nunca chegue durante o inverno, nem no dia do sábado. Porque a aflição desse tempo lá será tão grande que não o haja nunca tido igual. Após o começo do mundo até o presente, e que haverá mais. E estes dias não forem, e se esses dias, não forem abreviados, nenhum homem se salvará. Mas estes dias serão abreviados em favor dos escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 15 a 25. Logo após esses dias da aflição, o sol vai se obscurecerá, e a lua não dará mais sua luz às estrelas. Elas cairão do céu e os poderes do céu serão enfraquecidos. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra estarão em prantos e nos gemidos. E verão o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu como uma grande majestade. Veja como é, eu já citei isso no próprio A Vinda do Cristo. E ele enviará seus anjos que farão entender a voz radiosa de suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo, desde uma extremidade do céu até a outra. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Veja bem, quando seus ramos são já tenros e produzem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saibais que o Filho do Homem está próximo e que ele é como a porta.
Eu vos digo em verdade que esta raça não passará enquanto todas as coisas não sejam cumpridas. Mateus capítulo 24, 29 a 34. E chegará o advento do Filho do Homem, aquele que chegou ao tempo de Moisés. Porque, como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e casavam-se seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca, e como não conheceram o momento do dilúvio, senão quando ele sobreveio e envolveu todo o mundo, sê-lo-á da mesma forma a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24. Quanto a este dia aí, ou a esta hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas o Pai somente. E em verdade, eu vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se regozijará, e estareis na tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando ela gera e na dor, porque a sua hora é vinda, mas após dar a vida a um filho, ela não se lembrará mais de todos os seus males, na alegria que possui, de ter posto um homem no mundo. É assim que sois agora na tristeza, mas vos vereis de novo, e vosso coração se rejubilará, e ninguém vos arrebatará vossa alegria. Quem disse isso foi João, no capítulo 26. Surgirão vários falsos profetas que seduzirão muitas pessoas. E porque a iniquidade abundará, a caridade de muitos se resfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. E então é que o fim chegará. E este quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, como maior parte daquilo que apresentava Jesus. As imagens que contém são de natureza, por sua energia, que impressione inteligências ainda rudes, para quebrar estas imaginações pouco sutis. Eram necessárias pinturas vigorosas, em cores nítidas. Vejam que Jesus dirigia sobretudo ao povo, aos homens, os menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de assimilar a delicadeza das formas. Para chegar ao coração, era preciso falar aos olhos com auxílio de traços materiais e aos ouvidos pelo vigor da linguagem. E por uma consequência natural dessa disposição de espírito, o poder supremo não podia, conforme a crença de então, manifestar-se senão por coisas extraordinárias, sobrenaturais,
mas fosse impossível, melhor eram aceitos como prováveis. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com uma grande majestade cercada de seus anjos e ao barulho das trombetas, parecia-lhes bem de outro modo, imponente que um ser investido somente de poder moral. Também os judeus que alcançavam no Messias um rei da terra, poderoso entre todos os reis, para colocar sua nação na primeira fila e restaurar o trono de Davi e de Salomão, não o queriam reconhecer no humilde filho de um carpinteiro e sem autoridade material, tido como um louco por uns e de sobreposto de Satã por outros. Não podiam compreender um rei sem asilo e cujo reino não era deste mundo, como ele mesmo dizia. Entretanto, este pobre proletário da Judeia tornou-se o maior entre os grandes. Ele conquistou a sua soberania, mais reinos que os mais poderosos potentados, e somente com sua palavra e alguns miseráveis pescadores. Vejo que ele revolucionou o mundo, e é a ele que os judeus devem a sua reabilitação. E é de se notar que entre os anciãos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram símbolos obrigatórios de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Se os reencontra na morte de Jesus, a de César, em uma quantidade de circunstância da história do paganismo. Se estes fenômenos fossem produzidos também frequentemente, como se conta, parecia impossível que os homens não o tivessem conservado na memória por tradição. Aqui se juntam as estrelas que caem do céu, como para testemunhar às gerações futuras mais esclarecidas que se trata de uma ficção, já que se sabe que as estrelas não podem cair. Entretanto, sobre estas alegorias, elas ocultam-se grandes verdades. É, a princípio, o anúncio das calamidades de todos os gêneros que atingirão a humanidade e dizimarão, calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal. A fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. E em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restabelecido na sua pureza primitiva. Depois, o reino do bem, que será o da paz e da fraternidade universal, sairá do código de moral evangélica, posta em prática por todos os povos. Este será verdadeiramente o reino de Deus, já que ele presidirá o seu restabelecimento e que os homens viverão sob a égide de sua lei, reino de bondade, porque diz ele,
após os dias de aflição, virão os dias de alegria. E quando acontecerão essas coisas? Ninguém sabe. Nem mesmo o filho. Mas quando o momento vier, os homens serão advertidos pelos índices precursores. E esses índices não estão nem no Sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais morais que físicos e que se pode, em parte, deduzir de suas alusões. É bem certo que esta troca não podia se operar durante a vivência dos apóstolos, porque de outra forma Jesus não teria podido ignorá-lo. E aliás, uma tal transformação, ela não poderia se cumprir em alguns anos. E entretanto ele lhes fala como se eles devessem ser testemunhas. É que, em efeito, eles poderão reviver a essa época e trabalharem eles mesmos na transformação. E logo ele fala da sorte próxima de Jerusalém, e logo ele toma esse fato como ponto de comparação para o futuro. É o fim do mundo que Jesus anuncia pela sua nova vinda, e quando diz: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará. Não. É racional supor que Deus destruísse o mundo precisamente no momento em que ele entrará na trilha do progresso moral, pela prática dos ensinamentos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, ela indica uma destruição universal, a qual em tais condições não seria justificada. A prática geral do Evangelho, devendo causar um melhoramento no estado moral dos homens, causará por ele mesmo o reino do bem e ocasionará a queda do reino do mal. É, pois, o fim do velho mundo, do mundo governado pelos pré-julgamentos, o orgulho, o egoísmo, o fanatismo, a incredulidade e todas as más paixões que o Cristo faz alusão quando diz: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará. Mas este fim, ele ocasionará uma luta, e é desta luta que surgirão os males que ele previu. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.